obtenha em cada caso um polinômio que represente a área da figura e em seguida a fatória. Então, assim, da forma que ele está aqui, a gente consegue visualizar ele bem tranquilo, que você tem aqui assim, ó. 3y mais 2x ou 2x mais 3y, como isso aqui depois será aí uma multiplicação, não altera, né? 2e mais 2,5. Lembrando que quando a gente tem, assim, uma imagem para encontrar um polinômio, a gente está fazendo a área da figura. E a área de retângulo sempre é largura vezes comprimento. Então, por isso que nós podemos simplesmente pegar isso aqui e colocar eles aqui dentro do parênteses, ó. 2e mais 2,5k, a gente coloca dentro do parênteses porque existe essa soma. E a outra soma também aqui, ó, 2x mais 3y. Então, desse jeito aqui, ó, obtenha um polinômio que represente a área da figura. Pronto. Nós obtemos o polinômio que representa a área da figura. Que a gente encontra aí, ó, 2e vezes 2x, 4zx. 2e vezes 3y, 6zy. 2,5k vezes 2x. 2 vezes 2,5 dá 5. E k vezes x, kx. E depois 2,5k vezes 3y. 2,5 vezes 3, 7,5. E o k vezes o y, ky. A letrinha B, ela tem já um bem mais facilzinho, ó. Bem mais tranquilo. Ele só tem aqui a largura do retângulo é 2m. Depois a gente tem esse pedaço verdinho ainda, que é 3b. E todo esse amarelo aqui do comprimento, que é 5c. Bom, é uma multiplicação, certo? A gente vai procurar a área, ou seja, vai fazer lado vezes lado. Largura vezes comprimento. Como aqui a gente tem dois diferentes, a gente faz uma soma. E já que ele tem uma soma, ele vai entre parênteses. Então, vai ficar aqui 2m, que multiplica 3b mais 5c. Ah, podemos fazer a distributiva aqui, já deixar ele bonitinho? Sim. 2 vezes 3 dá 6, e m vezes b, mb. 2 vezes 5 dá 10, e m vezes c, mc. Pronto. Nesse caso aqui, para nós aplicarmos o produto cruzado, nós teremos aqui 3 vezes x, 3 vezes x, e x mais 2 vezes 8. Tá? Deixa o 8 aqui fora do parênteses, o x mais 2, como tem uma soma, fica dentro do parênteses. Então, depois que a gente olha para esse aqui e já prepara aqui ó, o nosso produto cruzado, já transforma ele em equação, é só a gente trabalhar agora com o que a equação está nos dando. Temos uma distributiva aqui, ó, 8 vezes x e 8 vezes 2. Então, a gente fica aqui com 8x e 8 vezes 2, 16. O que a gente faz agora numa equação? Passa todo mundo que tem x para o mesmo lado da igualdade. Então, esse 8x, como ele passou para o outro lado da igualdade, ele troca de sinal, ele passou para cá negativo. Sendo assim, nós ficamos com menos 5x igual a 16. Ó, 3 positivo, 8 negativo, ficamos aí com 5 negativo. Mas nós não queremos o resultado de apenas de 5x, nós queremos o resultado de apenas 1x. Então, a gente isola o x e o menos 5 passa para o outro lado, ele seria só do denominador. Só que quando o denominador é negativo, toda a fração fica negativa. Então, ele vem aqui como um sinal negativo para toda a fração. E nós temos, então, aí que x é igual a menos 16 quintos. Esse é o resultado dessa equação fracionária. Então, vamos ver a letra B que nós temos aí para resolver. Olha o caso que eu me referi. Ó. Quando nós temos mais de uma fração de um dos lados da igualdade, produto cruzado já não se aplica.
Então, agora a gente não faz produto cruzado. Agora, nós vamos multiplicar os dois lados da igualdade por x. Por que nós estamos multiplicando por x? Porque a gente quer tirar, a gente quer sumir com o x do denominador. Então, se nós multiplicarmos os dois lados da igualdade por x, nós conseguimos. Por quê? Lembra que esse x tem denominador 1. E na multiplicação de frações, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, nós vamos multiplicar os dois lados por x e o denominador não vai mudar, porque ele vai multiplicar por 1. Mas os numeradores mudarão e a gente poderá trabalhar com eles. Então, olha só como fica. Aqui, 2/3. Numerador multiplica numerador. Então, x multiplicou 2, ficou 2x. O 3 multiplicou com 1, continua sendo 3. Aqui tinha x menos 1, que está multiplicando com o x. Então, coloca o x aqui fora do parênteses. E o denominador, ó, 3x multiplicou com 1, continua sendo 3x. Aqui, nós tínhamos o numerador 2x menos 3, que multiplicado com o x, formou aqui essa distributiva. O 6x multiplica com 1, continua sendo 6x. Eu posso vir aqui direto. Corto esse x com esse x. Corto esse x com esse x. E então, eu continuo aqui com 2x na terceira, mais x menos 1 na terceira. Agora, não tem mais x aqui, ó, porque ele cortou com o outro x ali que estavam multiplicando. E aqui, mesma coisa, fiquei com 2x menos 13, não tenho mais x no denominador, porque ele cortou com esse x aqui. Então, agora o meu denominador é 3 e 6, certo? Como o denominador é igual, a gente mantém o mesmo denominador e somamos os nossos numeradores. 2x mais x dá 3x menos 1, certo? E aqui, o 2x menos 3 continua. O que a gente faz para eliminar os denominadores? Esse aqui está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Esse aqui está dividindo, passa aqui para o outro lado, multiplicando. Então, agora a gente formou distributivas aqui de novo. Ó, 6 vezes 3x, 6 vezes menos 1, 3 vezes 2x, 3 vezes menos 3. Então, vamos lá. 6 vezes 3x dá 18x e 6 vezes menos 1 dá menos 6. Percebe que o sinal de igualdade continua no mesmo lugarzinho. 3 vezes 2x dá 6x e 3 vezes menos 3 dá menos 9. Agora, vamos deixar de um lado da igualdade todo mundo que tem x e do outro lado da igualdade quem está sem o x. Então, esse aqui era positivo, veio para cá negativo. Esse menos 6 era negativo, passa para o outro lado positivo. Então, nós ficamos com 18x menos 6x, que dá 12x, e menos 9 mais 6, que dá menos 3. E por isso o nosso x é igual a menos 3/12. Menos 3/12 pode ser simplificado, dividimos numerador e denominador por 3 e ficamos aí com menos 1/4. Ok? Agora sim, então, letra C. Como nós já estamos vendo aqui, nós temos mais de uma fração de cada lado da igualdade. Desse lado aqui tem apenas uma, mas como desse lado tem várias frações, não podemos fazer o produto cruzado. Então, nós precisamos trabalhar com ela de outra maneira, trabalhar com ela multiplicando ambos os lados da igualdade por x, certo? Então, aqui eu só copiei e agora estou multiplicando por x ambos os lados da igualdade. Como que a gente faz isso? Lembra, esse x tem denominador 1, certo? Denominador 1. Então, vai ser numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 multiplicando 3x não muda nada. 1 multiplicando x não muda nada. Então, o nosso denominador não mudará. Só os numeradores ao multiplicar com o x. Então, nós colocamos eles aqui como se fossem preparados para uma distributiva, mas ficará mais tranquilo depois nós só cortarmos com o x onde for possível. Então, olha só, x vezes 3x menos 5, a gente já coloca aqui bonitinho. X vezes 5 ficou 5x. X vezes 1, 1x. Ou podíamos até ter deixado apenas o x aparecendo, esse 1 é implícito, né? X vezes 1, 1x de novo. Mas esse 1 é apenas implícito, ele fica invisível.
E aqui do outro lado, 1 vezes x, 1x também, mas ele é implícito, ok? Mas vocês já vão ver por que o prof deixou esse 1 aqui aparecendo. Mas então vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Posso cortar esse x com esse x, posso cortar esse x com esse x, posso cortar esse x com esse x e posso cortar esse x com esse x. Por que eu posso cortar um com o outro? Vamos pegar esse último exemplo aqui. Eu ainda não sei qual é o valor de x, certo? Nós estamos procurando. Mas faz de conta que o valor de x é 2. Quanto que é 2 sobre 2? 2 sobre 2 é 1. Lembra? Fração aparente, sempre que o numerador e denominador forem iguais, nós temos uma fração aparente. Então, aqui nós temos uma fração aparente, x sobre x. Se isso aqui vale 1, 1 quarto vezes 1 continua sendo 1 quarto. Por isso, eu posso cortar o x com o x e continuo com o quarto aqui, 1 quarto sem problema nenhum. Então, como fica agora? Nós cortamos todos os x que foi possível cortar. Ficamos aí com 3x menos 5 elevado a 3, mais 5, né? Porque 5 vezes 1 é 5, mais x meios, né? Metade de x. Aqui, como eu pude cortar x com x, fiquei com 1 dozeavos, e aqui fiquei com 1 quarto, certo? O que a gente pode fazer agora? Podemos fazer aqui, ó, mínimo múltiplo comum. Todo esse lado da igualdade aqui sofreu um mínimo múltiplo comum, tá? Como isso aqui tudo são adições, ó, adições. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3, 2 e 12 é o próprio 12. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, tá aqui, 12x. E 12 dividido por 3 ainda dá 4. 4 vezes 5, 20. Tá aqui, menos 20. 12 dividido por 1, porque esse 5 vai entrar junto no nosso MMC, tá? Dá 12. 12 vezes 5, 60. 12 dividido por 2 dá 6, e 6 vezes x, 6x. E 12 dividido por 12 dá 1, e 1 vezes 1 é 1. E mantivemos todos os sinais aqui. Onde era adição, continuou sendo adição. Onde era subtração, continuou sendo subtração. Ok? E do outro lado, tá? Nós também fizemos aí o mínimo múltiplo comum. E tivemos, então, agora aí 12 dividido por 4 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. Pronto, e com isso nós ficamos com denominadores iguais. Quando nós estamos trabalhando com equação e nós temos a fração com denominador exatamente igual, eu posso simplesmente vir aqui e cortar. Por quê? Porque eu poderia, assim como eu fiz de multiplicar os dois lados da igualdade por x, eu poderia vir aqui e multiplicar os dois lados da igualdade por 12. No momento que eu multiplicasse os dois lados da igualdade por 12, eu só ia vir aqui e cortar esse 12 com esse aqui e esse 12 com esse aqui. Então, quando nós temos os dois denominadores iguais, nós podemos cortar direto os dois denominadores e ficamos, então, já com a nossa equação aí numa forma mais simplificada e mais fácil para nós resolvermos. Porque agora a gente só precisa colocar tudo que tem x para um lado e quem não tem x para o outro lado da igualdade. Então, próximo passo. 12x mais 6x, a gente fica aí com 18x. 60 menos 20 dá 40, e 40 menos 1, 39. E do outro lado a gente já estava só com o 3, continuamos com ele aí. Então agora a gente fica aqui com o 18x, passa o mais 39 para o outro lado, menos 39, ficamos com 18x igual a menos 36, x igual a menos 36 dividido por 18, x igual a menos 2. O sinal fica inteiro por menos 2, porque lembra que esse menos 36, ele já ia fazer o sinal dele ficar da fração inteira mesmo. Então, ó, menos 36 dividido por 18, quando a gente divide um negativo por um positivo, o resultado é negativo. Menos 36 dividido por 18, x igual a menos 2. Se você pegar agora o menos 2, voltar aqui na equação fracionária e colocar menos 2 no lugar em cada xzinho, você confirma, você confere a igualdade da sua equação. Você confere que ela está correta, ok? Nós ainda vamos fazer a letra D. Veja que não podemos aplicar o produto cruzado porque nós temos duas frações desse lado, certo? Então, nós vamos novamente multiplicar por x os dois lados aqui da nossa equação. X multiplicando o numerador. Nós vamos ficar aí com x vezes x menos 1,
Lembrando que o denominador é 1, por isso que 1 vezes 2x continua sendo 2x. Aqui, x multiplicando. Então, a gente coloca ele junto com esse 2, que já estava aqui fora, ó, e fica 2x multiplicando todo mundo que está lá dentro. E o denominador não muda, porque x vezes 1 continua sendo x. E aqui, 1 vezes x, 1x. Bem tranquilinho. Agora, o que a gente pode cortar aqui? Posso cortar esse x com esse x, tá? Totalmente possível. E aqui também posso cortar esse com esse, certo? Fazendo os cortes, ficamos aí com x menos 1 sobre 2, mais 2 vezes x na menos 2, porque aqui só tinha o x de denominador, então já deixou de existir. E esse 1, como eu já falei antes, ele é invisível, ele é implícito, a gente não costuma colocar ele, tá? O professor deixou aqui no primeiro passo para, de fato, ficar claro que a gente tinha feito essa multiplicação, mas agora a gente já não precisa mais aparecer. Muito bem, o que a gente faz agora? Esse 2x na menos 2, eu já posso passar ele para o outro lado da igualdade. E daí, quando ele passa para o outro lado, ele troca o sinal aqui, tá? Só do que estava por fora. Era mais 2 vezes x na menos 2. Menos 2 multiplica x na menos 2. Mudou de sinal. Menos 2 vezes x, que deu menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, que deu mais 4. E agora a gente fez x positivo menos 2x deu menos x. Copiou mais 4. E agora sim pegou esse 2 do denominador e passou para o outro lado. Se ele estava aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, a gente fica aí com x menos 1 igual a 2 vezes menos x e 2 vezes o mais 4. Então, x menos 1 igual a menos 2x mais 8, porque 2 vezes menos x é menos 2x e 2 vezes 4 é 8. Agora sim, a nossa equação está no ponto da gente separar para um lado da igualdade todo mundo que tem x, do outro lado da igualdade quem não tem o x. Esse menos 2x passa para cá 2x positivo, e esse menos 1 passa para o outro lado 1 positivo. Ficamos aí com 3x igual a 9, x igual a 9 terços, e por fim, então, x igual a 3. Olha só, na primeira figura, os números nos círculos maiores, portanto, os azuis aqui, são obtidos somando-se os números dos dois círculos menores. Então, esse 10 foi obtido somando 3 mais 7. O 12 foi obtido somando 3 mais 9 e o 16 somando o 9 mais o 7. E daí quer que a gente complete a segunda figura de modo que a mesma situação ocorra. Então, assim, significa que esse 4, ele é a soma ou de 2 mais 2 ou de 3 mais 1, que são as únicas opções que a gente tem aqui para somar o 4, né? Acredito que a gente não está trabalhando com o zero aqui, para ser um 0 e 4. Então, ou a gente tem aqui 1 mais 3 ou 2 mais 2. Só que a gente também tem o 6 resultando de uma soma. E tem o 8 também resultando aqui de uma soma. Então, olha só, se a gente coloca 2 mais 2 aqui, o único número que somado com 2 poderia dar 8 seria o próprio 6. Daí o 6 teria que estar somado com o 0 para dar 6, e aqui 0 e 2 não dá 4. Então, já dá para entender que 2 mais 2 não vai dar certo aqui. Então, a gente com isso já entende que 2 mais 2 não vai dar, então eu tenho a opção do 1 mais 3. Que número que somado com 3 dá 8? O 5. E que somado com o 1 dá 6. Essa 34, sabe o que a gente vai precisar lembrar para resolver ela? Razão e proporção. Um técnico de laboratório tem 2 frascos. Um com uma solução contendo 40% de álcool e o outro contendo uma solução com 60% de álcool. Quantos litros de cada solução ele deve misturar a fim de obter 8 litros de uma solução contendo 55% de álcool? Bom, então aqui, primeira coisa que nós vamos analisar é que, por enquanto, as duas soluções que ele tem, uma tem 40% de álcool e a outra tem 60%. Então, vamos ver aqui, de 60 para 40 tem 20 de diferença, certo? E ele tem que misturar, conseguir 8 litros de uma solução contendo 55% de álcool. Ok. Eu preciso aumentar essa aqui em 15
e diminuir essa aqui em 5%. Bate com os 20% que elas têm de diferença. Então, se eu pensar em uma razão, numa proporção aí de 5 em 5, eu posso dizer que eu preciso aumentar essa aqui de 40, ó, de 5 em 5 eu preciso aumentar ela para 45, para 50, para 55, certo? E essa aqui eu preciso diminuir ela em 5. Ela está em 60, eu tenho que diminuir ela em 5. Então, se ela tem que diminuir e essa tem que aumentar, eu preciso, quando for conseguir esses meus 8 litros, eu preciso fazer mais dessa de 60. Parece uma incoerência a princípio, né? Por isso que eu lembrei que a gente tem que lembrar de razão, também tem que lembrar de proporção. Lembra que a gente estuda as proporções diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A gente aqui está precisando de uma inversamente proporcional, porque a gente vai precisar usar mais dessa aqui para que ela se dilua nessa outra e com isso aumente o percentual de álcool da outra. Se na intenção de querer aumentar o percentual eu usar mais dessa que tem menos álcool, na verdade eu vou diminuir a solução completa, a solução toda, os 8 litros. Então, olha só, nós temos uma razão de 3 para 1. Essa aqui tem que aumentar em 3, essa aqui tem que diminuir em 1. Lembra que a gente também estudou, quando viu razão, que existem razões equivalentes, assim como tem frações equivalentes? Frações equivalentes, quando eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou divido pelo mesmo número. Aqui, se eu tenho uma razão de 3 para 1, 3 mais 1 é 4. Para eu aumentar 4 para 8, eu multiplico por 2. Então, eu posso multiplicar essa minha razão por 2 e encontrar uma razão equivalente. 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 2 dá 2. Pronto. Com essa razão equivalente, nós dizemos que se eu preciso aumentar de 40%, eu preciso, então, mais dessa de 60. Grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou precisar de 6 litros da solução de 60% e vou precisar de 2 litros da solução 40%. Quando eu misturar 2 litros de 40% e 6 litros de 60%, eu terei um total de 8 litros a 55% a solução.